Olá, professores, sejam bem-vindos a mais um ATPC de Matemática e hoje com uma novidade para lá de boa. Nós estávamos sem PCLP de Matemática e a partir de hoje assume o trabalho de formação em Matemática o professor Rodrigo. Eu quero também informar que nós continuaremos aí com os parceiros, né? Que o parceiro a gente não deve perder nunca. Se nós estamos falando em matemática, nesta situação, não devemos diminuir, mas sim somar. Então, os parceiros continuam aí conosco, contribuindo com a formação em matemática. Um bom trabalho para todos nós e até a próxima. Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Rodrigo, sou o novo professor coordenador aqui do Núcleo Pedagógico da nossa diretoria de ensino. Sou muito grato pela oportunidade de poder trabalhar junto com vocês. Fui designado na semana passada e estou muito ansioso, né, para novas expectativas de ensino e aprendizado que terei nesse período de tempo. Estamos juntos, vamos aprender juntos, vamos esforçar juntos e a cada dia fazer com que a nossa região tenha um bom êxito e bons resultados no ensino da matemática. Nós vamos começar nosso TPC com um vídeo da diretora Sandra. Ela vai falar um pouco para a gente sobre a BNCC, vai nos explanar algumas informações de bom proveito. Logo após, nós vamos falar, eu, o professor José Carlos e o professor Walter, nós vamos conversarmos um pouco sobre o currículo paulista e o que nos compete a matemática dentro do currículo paulista. É um grande debate de formação para todos nós aí. Logo após o nosso debate, o professor Walter ele vai também nos deixar uma pequena parte, um pequeno treinamento ali sobre para facilitarmos melhor o nosso uso de tecnologia nas nossas aulas, tá bom? Espero que todos estejam preparados para nos formarmos juntos, né, nessa manhã de quinta-feira. E vamos lá para a nossa formação. Bom dia, eu sou Sandra Minuceri e hoje eu vim conversar com vocês sobre a BNCC de Matemática e suas tecnologias no segmento do ensino médio, porque temos o dever de redesenhar a forma de ensinar e as aprendizagens de nossos alunos, de jeito que fiquem mais flexíveis e atendam melhor esse público. Um abraço a todos. No ensino médio, também há uma diferença em relação ao ensino fundamental. Nós temos as competências por área. Por cada uma dessas áreas, as competências são detalhadas e com base nas habilidades que as integram. Então, eu tenho competência de linguagens. No caso das competências de linguagem, a cada uma das competências se abrem as respectivas habilidades e assim sucessivamente. Por exemplo, em ciências da natureza e suas tecnologias. As gerais, para cada uma dessas competências se abrem as respectivas habilidades, sem explicitar o ano. Ao contrário do ensino fundamental, que essas competências, essas habilidades são definidas ano a ano, do primeiro ao nono ano. Agora, veja, elas não são ordenadas por ano no ensino médio. Se faz um conjunto de habilidades que certamente serão conseguidas correspondendo à base no final do ciclo. No ensino médio, as aprendizagens estão articuladas com as do ensino fundamental. E é no ensino médio
que os principais objetivos são consolidar, aprofundar e ampliar a formação integral do aluno. Nesta etapa, que possamos atender melhor às especificidades e aos desejos do aluno, para que, nesse momento, seja um momento de aprender mais agradável, mais interessante ao aluno. A BNCC alinha-se às metas do Plano Nacional de Educação 2014 a 2024 para a educação básica. A 7ª meta do PNE preconiza fomentar a qualidade da educação básica com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir a média nacional para o ensino médio de 5,2 no IDEB até 2021. Os gráficos a seguir, os resultados consolidados no SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, e no IDEB, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, vamos ver os gráficos. Em relação ao IDEB, os resultados mostram que, apesar de o país ter atingido suas metas nos anos de 2007 a 2011, estagnou-se a partir de 2013 e distanciou-se consideravelmente da meta de 2017, aumentando em apenas 1/10, de 2011 a 2017. O IDEB é calculado com base no fluxo e desempenho. Por esse motivo, os dados do SAEB complementam a análise e fornecem informações específicas sobre a aprendizagem, ao passo que os dados de distorção e idade série e de rendimento complementam a análise de fluxo. Então, observando os gráficos, o que se pode dizer em relação às aprendizagens do ensino médio? O que vocês acham? Bom, com respeito às competências específicas da área de matemática, professor, como vimos, as competências específicas de matemática para o ensino médio formam um todo conectado. As habilidades estão organizadas de acordo com as unidades de conhecimento da área. São elas: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade estatística. Essas habilidades expressam as habilidades essenciais a serem asseguradas aos nossos estudantes para esta área. Para que esses propósitos sejam concretizados, os estudantes devem desenvolver habilidades relativas aos processos de investigação, construção de modelos e resolução de problemas. As competências 1 e 2 estão voltadas para a interpretação, para a compreensão de aspectos da realidade. Vamos resolver um problema da habilidade 1, competência 1, que prevê a interpretação crítica de situações que envolvam grandezas em diferentes contextos. Bom, professor, antes de resolvermos quaisquer problemas, vamos relembrar algumas coisas. No ensino médio, é relacionado um conjunto de habilidades para cada competência específica da área. Se eu tenho o código EM13 MAT 101, significa interpretar situações econômicas, sociais e das ciências da natureza que envolvam a variação de duas grandezas, pela análise dos gráficos das funções representadas e das taxas de variação com ou sem apoio de tecnologias digitais. Observando aqui a legenda, nós vemos EM, o primeiro par de letras, indica a etapa do ensino médio. O segundo, o primeiro par de números, que seria a segunda legenda, indica que as habilidades descritas podem ser desenvolvidas em qualquer série do ensino médio. Agora, o MAT, a segunda sequência de letras, indica a área, 3 letras.
ou componente curricular 2 letras. Por exemplo, se eu tivesse LGG, seria Linguagens e Suas Tecnologias. Se fosse apenas LP, Língua Portuguesa. Se tem MAT, Matemática e Suas Tecnologias. Se for CNT, Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. E se for CHS, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Os últimos números, os números finais, indicam a competência a qual se relaciona a habilidade. Então, eu coloquei 101. Então, o primeiro número, é a competência a qual se relaciona a habilidade. E a sua numeração no conjunto de habilidades relativa a cada competência são os 2 últimos números. Então, 101, competência 1, habilidade 1. Então, como exemplo, iremos agora realizar um problema da habilidade 4 da competência 4. Lembrando ainda que M13 mate 404, por quê? M, ensino médio, 1.3 pode ser desenvolvido de 1ª a 3ª série do médio, mate de matemática, 4 da competência 4 e 04 da habilidade 04. Lembrando que a habilidade 4, competência 4, prevê que os estudantes analisem representações gráficas e algébricas de funções, identificando qual delas fornece melhores informações para cada tipo de situação estudada. Desse modo, o estudante precisa explorar mais de um registro de representação, sempre que possível. Só assim ele poderá analisar as informações que poderá colher de cada uma na busca de uma solução para a situação estudada. Portanto, a conversão de um registro para outro também é um aspecto importante desse trabalho, embora nem sempre seja simples de ser realizado, mas muitas vezes necessária para uma adequada compreensão do objeto matemático em questão. Vamos ver, então, um exemplo para ilustrar o que estou falando. A necessidade de contextualizar a matemática com o aluno e com as práticas de adaptação para a melhoria da vida, o tema água é um elemento interdisciplinar e pode ser explorado na diminuição do desperdício e preservação da saúde e do planeta. Podemos, através da interpretação e resolução de problemas, formular questões a partir de uma situação real. A conta a ser estudada teve um consumo de 38 metros cúbicos. Podemos ver pela tabela realizada, aqui na primeira coluna, nós vamos ter a faixa de consumo em metros cúbicos. Na segunda coluna, a tarefa, na terceira, o consumo e na quarta, o valor. Na primeira linha, nós vemos que até 10 metros cúbicos, a tarifa é fixa de R$ 26,18. Agora, se o consumidor gasta entre 11 e 20 metros cúbicos, a tarifa é de R$ 4,10 por metro cúbico. No caso aqui, ele gastou 10 metros cúbicos, gastou R$ 41. Ainda lembrando aqui, 21 a 30 metros cúbicos, 10,23 a tarifa do metro, logo 102,30. De 31 a 50 metros cúbicos, 10,23 vezes os 8 metros, para completar o 38, 81 e 84. Acima de 50 metros cúbicos de consumo, a tarifa é de 11,27 o metro cúbico, que no nosso caso o consumidor não gastou. Lembrando que o valor de R$ 251,32 não será o valor da conta, porque o mesmo valor que se gasta em água é acrescido de esgoto, nos locais onde existe a manutenção de esgoto, Agora, pergunto a vocês, quais seriam as perguntas a fazer ao aluno? Ao observar a conta d'água, quais são as variáveis? Existe alguma constante? Se um consumidor gastar 38 metros cúbicos e o outro gastar 19 metros cúbicos, qual será a relação de pagamento? Vamos analisar
essa conta de 38 metros cúbicos, onde através do preenchimento da tabela que já vimos, obteremos o valor a pagar. Que este modelo, podemos perceber que neste modelo matemático se utilizará uma função polinomial do primeiro grau, na forma y igual a x mais b, com a e b sendo números reais e a diferente de zero. Se o a for igual a zero, obtém-se o y igual a b, que representa a função constante. Assim sendo, y será o valor a pagar e x a quantidade consumida de água. Para o cálculo do valor correspondente a este consumo, o gráfico pode ser utilizado. Também é possível fazer os cálculos considerando as faixas de consumos e preços indicados na conta. E aí, novamente, eu realizei as contas por faixas, né, como podemos observar detalhadamente. Né? Se for necessário, o professor abre as contas na lousa ou no quadro, não sei como está sendo feita a aula nesse momento. Desta forma, nós podemos chegar à obtenção da seguinte expressão. Se x, né, que é a inequação, for maior que zero, menor ou igual a 10, nós vamos ter 21,18. Se o x for maior que 10 e menor que 20, a expressão ficaria 26,18 mais x menos 10 vezes 4 e 10. Se o x for maior que 20 e menor que 30, y igual a 67,28 mais x menos 20 vezes 10 e 23. E se x for maior que 30 e menor que igual a 50, y igual a 169,58 mais x menos 30 vezes 10 e 23. Agora, observando o gráfico, nós percebemos que no trecho entre 0 e 10, lembrando que se o x é maior que 0, nesse ponto seria a bolinha aberta, né? Ele ficaria um segmento aberto no 0 e vai fechado até o 10. Do 10 até o 20, outro segmento ascendente. Depois, do 20 até o 30, outro, ainda ascendente. E do 30 até o 38, que é o caso da nossa conta, crescente. E como sabemos, isso será uma reta realmente, mas o nosso caso parou por aqui. Em situações como esta, é possível você colocar-se diante da tomada de decisão. Né? Os alunos vão ter como tomar a decisão para resolver esse problema, criando argumentação consistente, podendo tirar conclusões, que é o que prevê essa competência 4. Agora, eu utilizei, né, aqui eu fiz o gráfico manual. É possível utilizar o Excel e também o Graphmatic. E existem inúmeros programas que poderiam ajudar o aluno a encontrar as equações após feito o cálculo. Então, aí é uma decisão de cada professor. Então, neste exemplo que vamos analisar, com a habilidade 1 e competência 1, a interpretação deve estar pautada na análise dos gráficos, das funções representadas e taxas de variação. Dado o gráfico relativo ao esvaziamento de uma barreira de contenção de água, no qual há uma troca de bombas, indique o momento da troca e a bomba de maior vazão. O item A, como podemos observar aqui pelo gráfico, é preciso identificar o instante em que t é igual a 1 hora. Existe uma mudança de inclinação. E para responder o item B, devemos analisar a vazão. Na primeira hora, a vazão foi de 1.000 metros cúbicos. De 6.000, ela foi para 5.000. Do instante 1 para o instante 3, a vazão foi de 5.000 metros cúbicos. Então, conclui-se que a segunda bomba tem maior vazão,
pois a primeira teria a vazão de 2.000 metros cúbicos em 2 horas. Com esta análise, concluímos que a taxa de variação da primeira bomba é de 1.000 metros cúbicos por hora, e a da segunda é de 5.000 dividido por 2, 2.500 metros cúbicos por hora. Considerações a fazer com respeito. A barreira precisaria ser esvaziada no menor tempo possível, pois correria o risco de transbordar. Tomar decisão com respeito à segunda bomba seria uma outra situação. O controle da retirada de água e a interpretação da situação. Desse modo, os estudantes poderão perceber que a interpretação crítica de situações como esta está intimamente ligada ao contexto no qual está inserida. Tais observações são estruturantes para a constituição de uma formação geral, como previsto na competência 1. Outro infográfico que podemos perceber, nos Estados Unidos, por exemplo, o aumento do lixo hospitalar coloca 467 mil trabalhadores de coleta de lixo em risco. Sacolas reutilizáveis foram proibidas em vários estados, mas 1 bilhão de árvores por ano são cortadas para fabricar essas embalagens. Então, são fatos, exemplos de fatos que podemos analisar junto com nossos alunos e deixar que eles tomem decisões, inclusive de proteção ao meio ambiente. Bom, pessoal, nesse vídeo aí a gente pode observar, logo no comecinho da fala da Sandra, ela cita que a matemática ela tem que estar se aproximando do desejo do aluno. E quando ela fala isso, eu me reporto aqui ao projeto do governo do estado do Projeto Inova. Porque o que é o Projeto Inova? Você tem aí 3 segmentos, que é as eletivas, o projeto de vida e as tecnologias, que vão apresentar ao aluno ferramentas, e orientações para que eles entendam que o aprendizado da escola pode ser o aprendizado de formação dele, que a matemática da escola, a matemática da sala de aula é uma matemática da vida, que muitas vezes ele não consegue entender isso, Então, quando ela apresenta essa fala que a gente tem que entender esse desejo do aluno, é tentar fazer com que o aluno se aproprie do conhecimento matemático e invista esse conhecimento matemático na sua própria formação, para que ele perceba que não existe uma matemática na escola distinta de uma matemática da vida. É uma matemática só. Talvez a gente não consiga passar isso para o aluno, mas eu acho que o grande desafio é exatamente esse: aproveitar esse projeto Inova para tentar não particularizar a matemática como uma ciência alheia ao que ele faz, ao que ele pensa, ao que ele pretende
realizar como formação acadêmica, mas é tentar fazer com que a matemática seja incorporada no desejo de formação dele, no desejo de vida, no projeto de vida dele, apresentar que a matemática está envolvida diretamente nesses projetos e que ele perceba isso, né? Então eu vejo essa fala aqui muito importante, né, Rodrigo? Isso mesmo, né? Então a gente vê também ali que o legal na fala dela é que ela coloca bastante exemplos, né? Ela está mostrando na prática ali como que pode ser desenvolvidas as habilidades. Então foi muito bem, porque ela destrinçou quais são as habilidades e competências, né? E ela ainda mostrou como é que desenvolve um aluno e como é que eu faço questões para que o aluno reflita sobre o que ele está resolvendo. Então, essa é a ideia, né? Deixar o aluno ser o protagonista do que está sendo aprendido. Né? Colocar o aluno para colocar a sua ideia, expressar as suas ideias. Né? Quando ela faz a conta de água lá, ela envolve um conceito que ele vai usar na casa dele. Né? Um conceito que ele vai sair da sala de aula, sair das 4 paredes de uma sala de aula e ir para dentro da sua casa. Né? É isso, José. Ai, então, quando o Walter fala do Inova, do projeto de vida, isso já entra direto em consonância com o projeto do Currículo Paulista, que ontem, ontem ele já conseguiu fechar com a BNCC. Já foi enviado, então, para o Conselho Estadual de Educação, já a versão final. Aí, o ano que vem, as turmas do ensino médio, primeiro ano, a primeira série do ensino médio, os alunos já vão eles já vão ter um direcionamento, né? Porque eles já vão pelos itinerários formativos. E aí, com essa visão que o Walter colocou, da matemática, ele verificar, e junto com o seu projeto de vida, quem sabe eles não começam a gente começa a ter pessoas que gostam mais da matemática, pessoas que gostam mais da física, pessoas que veem a matemática em todos os lugares. Aí vamos ver agora com os percursos formativos, né, os novos itinerários, se a gente tem agora uma melhora. Isso a partir do ano que vem. E vamos torcer para que essa pandemia não nos atrapalhe mais do que já está atrapalhando. Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre o Currículo Paulista e a matemática. Tá? Então, ó, o Currículo Paulista ele tem algumas definições e ele vem trazendo a competência e as habilidades essenciais para o desenvolvimento cognitivo e social e emocional. Então, a primeira parte do Currículo Paulista, né, que a gente tem, é essas competências e habilidades que nós vamos ter que trabalhar como estudante para esse desenvolvimento dele nas 3 áreas, no cognitivo, no social e no emocional. Esse currículo ele vai trazer, qual é a ideia do Currículo Paulista? Né? O Currículo Paulista ele vai trazer a ideia de uma melhoria de qualidade na educação no estado de São Paulo. Então, nós vamos usar, o currículo ele vem para trazer essa melhoria de qualidade. Por quê? Para que São Paulo ele seja uma referência na educação brasileira. Então, a ideia dessa qualidade que a educação no estado de São Paulo vem trazendo com o Currículo Paulista é para que nós nos tornamos aqui em São Paulo essa referência de uma educação brasileira. Né? O que ele vai trazer? Ele vai estabelecer critérios para a oferta da estrutura e adequada no pleno desenvolvimento da educação. Então, tem alguns critérios que eles vão trazer para esse desenvolvimento aqui na educação. Aí, para nós vermos a parte da matemática, né, o que compete a nós, professores de matemática, dentro do Currículo Paulista? Primeira coisa é a alfabetização matemática. Nós ouvimos muito falar sobre a educação, alfabetização de um aluno. Quando eu falo alfabetização, a nossa primeira ideia da nossa mente é fazer o aluno ler e escrever. Né? Primeira ideia, quando eu falo eu tenho que alfabetizar um aluno, eu venho a ideia de que o aluno precisa ler e escrever. Mas também nós temos a ideia da alfabetização matemática. O que é alfabetização matemática? É a capacidade do aluno ler e escrever, mas em matemática. Ele vai saber ler um exercício
ele vai saber escrever o exercício matematicamente. Assim como ele interpreta um exercício lá na língua portuguesa, ele vai aprender na linguagem matemática também. Fazendo o quê? Se aproximando do sistema de numeração decimal, conhecendo esse sistema de numeração decimal. Né? Esse é a primeira parte da alfabetização matemática. Junto com isso, nos vem a ideia do letramento matemático também. O que é um letramento matemático? Primeiro, ele é um compromisso adquirido, que está lá no componente matemático, no ensino fundamental. Então, um compromisso do ensino fundamental é desenvolver esse letramento matemático dos estudantes. O que faz esse letramento? É a competência e a habilidade de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente. Como é que eu, como professor de matemática, posso fazer para adquirir essas habilidades? Para que meu aluno saiba raciocinar aquele determinado problematização que eu passei para ele, como ele que vai representar a forma com que eu passei o problema e como ele vai argumentar matematicamente a forma de resolver aquele problema. Aí nós estamos entrando no letramento matemático. Nós estamos entrando na parte com que eu tenho que fazer com que o aluno adquira essas habilidades e essas competências. O letramento matemático também, ele supõe um desenvolvimento de estratégias para formular problemas e não apenas para a resolução de problemas. Então, eu tenho que, o meu aluno, ele vai identificar e ele vai desenvolver formas de resolver ou de formas estratégicas de resolver um determinado problema que foi dado para ele. Não só o fato de que lá, arme e fetue, resolva a conta, mas sim desenvolver a forma de resolver aquele mesmo problema de diferentes maneiras. Aí eu estou trabalhando com o letramento com o aluno. Eu vou reconhecer as características de uma ideia aceitável em matemática. Quais são as características? Em matemática, que os alunos vão usar para desenvolver aquilo? Para desenvolver o raciocínio dele. Ou seja, um desenvolvimento de raciocínios cada vez mais sofisticado. Cada vez que ele vai resolvendo o mesmo exercício, ele vai apresentar uma forma diferente. Então, hoje, quando eu ensino, meu aluno, ele usa o letramento matemático, ele está usando a forma de raciocínio mais sofisticada. Ele faz um exercício hoje e resolve de um jeito. Amanhã, se eu forçar o mesmo exercício, ele vai conseguir resolver de um outro jeito, melhor do que ele resolveu hoje. Certo? Então, o que nós temos que ter em mente? Como eu estou desenvolvendo esse letramento matemático no meu aluno? O que tem a ver a alfabetização matemática com letramento matemático? Alfabetização, eu ensino o meu aluno a ler e escrever matemática. O letramento, eu ensino o meu aluno a desenvolver ideias, estratégias para resolver um determinado problema, cada vez melhor usando o seu raciocínio. Certo? José Carlos, você quer complementar com alguma coisa? Não está saindo o seu som. Erro técnico aqui. Então, quando você abre a sua fala dizendo que o governo do Estado de São Paulo quer retomar uma melhoria na qualidade de ensino, isso passa pela matemática, vale lembrar que o governo do Estado já há algum tempo desenvolve o projeto de educação matemática para os anos iniciais, que a gente conhece como EMAI. E essa formação que está sendo dada para os professores, ela tem o objetivo de contribuir com a produção de conhecimento sobre o ensino da matemática a partir do que os professores já têm da sua prática. Porque, quer queira, quer não, a nossa formação em matemática, ela não nos traz um retorno tão automático, porque nós somos educados naquela forma tradicional da matemática, fazer cálculo. Aí, de repente, a gente começa a trabalhar com formas que desenvolvam, além da alfabetização matemática, o letramento, onde você cita que a criança ela tem que desenvolver ideias e trazer novas formas de solução para o problema, o professor não está acostumado a isso.
Então, com esse projeto do EMAI, a gente vê que está tendo um retorno melhor. Tanto que a gente vê isso nos resultados do Saresp e DESP. Então, chega no 5º ano, são as melhores turmas. E aí, de repente, esse aluno, ele entra para o ciclo 2, séries finais. O professor PEB 2, ele não tem a mesma técnica que o PEB 1. O PEB 1, ele está sendo formado pelo EMAI e tem bons resultados. E aí, cabe uma sugestão para a nossa diretoria, da gente desenvolver também encontros, ou agora que a gente tem essas ferramentas tecnológicas, ver o que é feito no 1º ao 5º ano, para que a gente dê uma certa continuidade no ciclo 2 e também no médio, porque a gente vê que quanto mais se distancia do ciclo 1, os resultados vão caindo. Então, a gente precisa dar uma retomada de como trabalhar essa questão, de desenvolver essas ideias, para que a gente tenha um retorno maior. Aí eu creio que a gente vai conseguir, ao longo desses anos que se seguem aí, uma melhoria. Tudo bem? Muito bem. Walter, gostaria de comentar alguma coisa? Sim. Me chamou a atenção aqui, Rodrigo e José, e pessoal, né, os colegas que estão vendo o vídeo, quando nós vemos a correção das provas lá em português, um dos grandes problemas que os alunos apresentam é essa questão da inferência e da generalização. Então, você vê, o que tem a ver isso com a nossa língua materna, a alfabetização, o letramento em português e o letramento em matemática? Nós temos a mesma problemática. O aluno tem dificuldade de fazer inferência e generalização no contexto matemático. Como o Zé Carlos falou, o que tem acontecido? Por exemplo, no nosso caso, né, na nossa época, nós estávamos num período em que o processo industrial não era tão técnico, né, e tão avançado, então nós éramos treinados para uma linha de produção. Então, o aluno, ele também era treinado do mesmo jeito. Faça, efetue, calcule, responda, resolva, e sem que desse a ele uma possibilidade de entender e levantar questionamentos sobre aquilo que ele estava fazendo. Talvez isso gerou nos professores de hoje um vício, né, que furta dele mesmo a possibilidade de estimular e provocar no aluno esse questionamento do problema que ele encontra diante dele. Então, por exemplo, para ele fazer inferência, ele tem que entender o que ele está fazendo. Para ele fazer inferência, ele tem que dominar o que ele está fazendo, ele tem que ter essa questão toda contextualizada e ele tem que abraçar, ele tem que tocar isso. E para ele fazer as generalizações, ele tem que ter o domínio completo. Então, por exemplo, no 8º ano, quando nós trabalhamos com sequências, nada mais é do que essas generalizações que a gente pretende que o aluno alcance. Quando você trata lá com as sequências e tenta estabelecer uma lei de formação para uma sequência no 8º ano, você está pedindo para o seu aluno fazer exatamente isso, uma generalização para que aquilo funcione para otimizar todo o processo de estimativa que ele possa vir a fazer. Então, primeiro, como que ele vai fazer? As inferências, as sugestões dos números dentro do N, né, dentro da lei de formação, essa é a primeira situação. Porém, quando você propõe o desequilíbrio para ele, quantos pontinhos vão ter na figura 200, ele não vai ter condições de desenhar as 200 figuras. Então, é onde ele tem que entrar com as generalizações. E o que a gente tem que fazer é estimular esses jovens a alcançar o que eu entendo como sendo um patamar
de desenvolvimento cognitivo. A generalização, Zé, para mim, seria isso, um patamar mais sublime de desenvolvimento cognitivo para que ele possa otimizar a situação que ele está trabalhando. Ou seja, a matemática não veio para trazer problemas, a matemática não veio para causar problemas, ela veio para, ao contrário do que todos acreditam, Rodrigo, ela veio para simplificar os problemas e otimizar o nosso tempo na resolução desses problemas. Então, tanto essa inferência quanto a generalização, ela não é uma problemática só da matemática, ela também tem acontecido bastante no processo de língua portuguesa, nas provas. Eu acho que a gente tem que trabalhar bastante isso para desenvolver essa habilidade no nosso aluno. É isso aí. Só uma adendo aí. Essa questão que você citou da sequência, generalização, ela fica muito estática, né? Enquanto a gente só está quando a gente tinha o caderno do aluno. Realmente fica difícil. Até nós, se a gente não resolver o exercício com antecedência, explorar diversas formas, a gente pode até se embananar na hora de explicar isso para a criança. Aí agora eu vejo, nessa situação que nós estamos, que essas ferramentas tecnológicas chegaram muito rápido, a gente vê plataformas que vão auxiliar bastante a gente nessa situação da generalização. Porque aí ele vai estar vendo o movimento da figura, ele vai estar vendo a constituição que é feito, a sequência. E fica mais fácil, é uma coisa mais lúdica. Tá certo que nem todos têm um celular, mas se a gente pensar que mais da metade de uma turma tem, e quando a gente voltar para o presencial, isso vai estar presente, agora o celular não é mais o nosso inimigo e nem o nosso atrapalha a aula, a gente vai estar junto com esse aparelhinho, com essa ferramenta. Então, de repente, a gente canalizando, direcionando direitinho, com certeza a gente vai ter um entendimento maior por parte da criança. Porque eles são muito ávidos, né? Pode, com isso, né, Zé, criar um verdadeiro laboratório, né? Que é mais ou menos o que você está falando, um laboratório dentro da sala de aula. Quando a gente tem o objeto bem definido e tem a coordenação, né, o planejamento da aula bem estabelecido. Então, para isso, não adianta a gente chegar na aula e, vamos pesquisar, busca aí isso, busca... Não, você tem que já direcionar um link adequado, vamos fazer uma simulação disso, então, nesse link, aí você passa o link, ele vê o objeto estático de uma forma dinâmica. Por exemplo, né, a gente conversava isso no software de geometria dinâmica, que ele pode fazer esse experimento aí muito rapidamente, sem nenhum problema, usando o próprio celular como o seu tubo de ensaio, né? E ele vai conseguir enxergar melhor essas situações, alcançando até esse nível de generalização, né, e que a gente pretende que ele alcance. Muito bem. Eu vejo que nós como professores, né, nós temos que pensar exatamente qual é a forma que eu estou fazendo para ter a participação mais do meu aluno, né? Quais são as formas que eu estou fazendo para que eu ajude ele a reconhecer essa diversidade que ele tem de resolver um problema, né? Não somente daquela forma mecânica como eu estou resolvendo, né? Mas trazer a ideia de que quais são os outros meios que um aluno pode entender o exercício e captar esse exercício que ele está fazendo. Uma forma também que a gente viu o letramento é fazer como vocês comentaram aí, esse uso de instrumentos de medida, usando a tecnologia. Hoje, né, nós estamos em nossas aulas tudo remota, através dessas ferramentas da tecnologia. Então, eu tenho que mostrar ao meu aluno que a matemática que ele resolve lá em sala de aula, onde eu não deixava ele utilizar a calculadora, eu não deixava ele usar o celular, hoje ele pode resolver o mesmo tipo de matemática de acordo com a tecnologia que ele está desenvolvendo lá. Então, eu tenho que mostrar ao meu aluno que ele pode utilizar também essas ferramentas para resolver a matemática.
não somente tendo aquele resultado geral, mas desenvolvendo formas de ter o conteúdo matemático com ele. Né? O Objetos da Matemática, como o Currículo Paulista também traz, ele fala que ele favorecendo com que os estudantes desenvolvam pensamentos lógicos e é capaz de justificar e fazer interferência ou inferência sobre uma informação ou solução de problema. Então, com os objetos matemáticos, que hoje que nós chamamos, né, nós não falamos mais qual é o conteúdo, nós falamos objetos matemáticos que nós temos, é fazer com que o aluno tenha esse pensamento lógico. E ele, junto com isso, adquire uma capacidade de justificar qual é aquele pensamento lógico que ele teve para resolver aquele determinado problema, aonde a gente chega nas resoluções dos problemas que eles têm do dia a dia, né? Resolução de problemas lá que eles vão desenvolver também. O que é essa resolução de problemas na realidade? Eu tenho que perceber, ou seja, os alunos vão perceber diferentes perspectivas para enfrentar uma dada situação. Eles vão usar o quê? A criatividade deles. Através dessa criatividade deles, que eles vão começar a resolver esses problemas. Então, eu tenho que ter essa capacidade dos alunos de fazer usarem a criatividade para propiciar persistência, capacidade de refletir, investigar, questionar e observar aquilo que ele está fazendo, usando a capacidade dele, usando essa criatividade que ele tem. Uma vez que o problema é o ponto de partida para a construção de novos conhecimentos. Então, ele resolveu um exercício, ele teve toda uma criatividade. Está resolvendo um exercício. Opa, peraí, não chegou um resultado ainda? Ele já tem um outro ponto de partida para ele conseguir resolver de uma outra forma. Talvez aquilo que ele conseguiu, que ele pensou tudo anteriormente, não é tudo descartável. Em um determinado ponto, em um determinado trecho do exercício, pode ser que o meu aluno, naquele momento, ele travou. E aí ele não conseguiu ir adiante. Mas não está todo perdido o exercício, porque eu tenho que analisar a criatividade dele desde lá do começo, desde o que ele pegou, né? Quantas vezes a gente vai corrigir uma prova, a gente olhando pelo resultado final? Não posso corrigir uma prova olhando só pelo resultado final. Eu tenho que ver todo o desenvolvimento do aluno. Eu tenho que ver qual é a criatividade que ele teve, qual o ponto que ele chegou. E naquele momento da correção daquela prova, eu posso usar aquele ponto que ele parou, que ele não conseguiu ir, sendo o meu ponto de partida. O meu ponto onde ele vai construir um novo conhecimento daquilo que ele estava pensando que poderia dar certo em determinado exercício. Meninas, algum comentário nessa parte? Aí eu percebo o seguinte, que o foco agora é desenvolver muito e rapidamente as habilidades, porque o meio tecnológico se desenvolveu muito rápido, a educação não acompanhou, e agora a gente está tendo que ter uma velocidade maior para poder desenvolver essa criatividade, essa habilidade. Lembrando que até pouco tempo se trabalhava muito em cima das competências em que as disciplinas se articulavam. Então, se preocupava muito ficar qual é a competência leitora, qual é a competência escritora, qual é a competência tal. Mesmo tentando articular as disciplinas, nós não tivemos bons resultados. Agora, a gente trabalhando a habilidade, essa perspicácia que a criança tem, e com certeza a gente pode ter resultados melhores. E aí agora, com a tecnologia mínima possível, que é o celular, a gente vai conseguir. Aí a gente vai partir para a generalização, a gente parte para aquela formalização que é necessária. Mas aí ele já vai estar lá no ensino médio, ele já vai estar com a competência adquirida e a habilidade que ele desenvolveu. Isso eu acho importante. Sem contar, Zé e Rodrigo, que essa criatividade ela está sedimentada agora em novos parâmetros. Então, é preciso que se reflita o seguinte: o que você quer desenvolver como habilidade dentro de uma situação estática e o que você quer desenvolver como habilidade dentro de uma situação dinâmica. Hoje, eu acho que esse é o grande abismo que nós,
pelo menos de uma geração mais anterior, temos, né? Nós desenvolvemos toda a nossa criatividade dentro de uma situação estática, Zé. Então, só que os nossos alunos, eles não enfrentam mais esse tipo de problema. Nós tínhamos que imaginar a situação, nós tínhamos que idealizar a situação. Hoje, nós temos simuladores, vários simuladores que podem contribuir para que ele possa chegar nesse estágio de generalização, de inferência. Então, esse é um grande desafio também para o professor, desenvolver, remodelar a sua criatividade de uma forma dinâmica, num patamar dinâmico, e não simplesmente nas questões estáticas. Olha, tente isso, olha, tente aquilo. Por exemplo, num software ou num aplicativo que você pode estar usando, você tem lá instrumentos que fazem com que as variáveis de uma equação possam oscilar de um valor a outro simultaneamente. E, ao mesmo tempo que as variáveis dessa equação oscilam simultaneamente, ele também te representa o gráfico dessa equação variando na medida que os coeficientes variam. Ou seja, então ele vê tanto uma coisa mudando, quanto vê a representação gráfica desse objeto também se movimentando, o que não acontecia com a gente. Para que nós víssemos isso, nós tínhamos que mudar a variável, nós tínhamos que redesenhar a representação gráfica daquele objeto para ver o movimento dele. E hoje o nosso aluno, ele está inserido num ambiente tecnológico em que ele pode fazer isso simultaneamente, ou seja, nós podemos fazer diversos experimentos dentro do nosso, que a gente chama agora de laboratório, né, que pode ser o nosso próprio celular. Nós podemos fazer diversos experimentos, e ele pode ver o resultado desse experimento instantaneamente. O desafio, muitas vezes, está em o professor ensinar o seu aluno a se instrumentalizar, e, ao mesmo tempo, o professor também tem que dominar esses novos instrumentos para que ele não possa ficar um professor superado, né? E aí desenvolver nos nossos alunos o que é o nosso sonho de consumo, o desejo deles gostarem da matemática. Só que não mais uma matemática parada, mas uma matemática que se move, uma matemática que se movimenta, uma matemática que muda de lugar, ao mesmo tempo que ele muda um valor, né? É uma matemática com sentido, não mais uma matemática mortificada como era antes. Você falou aí, só um instantinho, Rodrigo, da matemática. A gente sempre pensou que fosse uma ciência exata, sempre foi tratada como uma ciência exata. E hoje a gente vê, nessa situação de pandemia, que a matemática ela é muito mais humana do que exata, porque ela se articula com todo o conhecimento. Ela não está isolada, ela não está junto com o grupo de ciências da natureza, ela está em toda a área de conhecimento. A matemática aparece. Toda a natureza, né? Tá lá, e a gente precisa dela. Aí você fala da formação do professor. Aí, eu vou tomar como exemplo, já estou há 30 anos na rede. Como é difícil a gente se adaptar com essas mudanças que vieram tão rapidamente. Sim. Vi também nas lives a reclamação dos ATPCs diária. Mas veja bem, nesse momento, é que a gente agora não está no presencial, mas vai ser forçado a gente aprender a ferramenta. Quer queira, quer não, a gente vai precisar dela. Quando a gente voltar para o presencial, a gente vai estar mais estabelecido. Você mesmo, Walter, que domina uma tecnologia, essas ferramentas melhor do que eu, você tem um espaço dentro do seu ATPC, são até 7 ATPCs naquele dia, para ajudar os colegas a ter aquela articulação. E isso é muito bom, porque a gente, dentro do nosso espaço, dentro da nossa área,
a gente poder se ajudar e poder melhorar a nossa formação. Porque se a gente esperar que a gente vá aprender alguma coisa sozinho, vai ser difícil. A gente trocando informação, isso é importante. Aí onde a gente entra também com as relações interpessoais, porque nesse meio digital, a gente fica muito afastado, né? Aí, se eu tenho alguém mais assim, que eu tenho intimidade, eu consigo alguma coisa, mas como é que eu posso chegar naquela pessoa que sabe um pouco mais do que eu, para que eu possa aprender mais com ela? Então, quando a gente voltar para o presencial, eu acho que vai se tornar melhor essa nossa formação. É um ajudando o outro. E aí vai ficar um pouco mais fácil para a gente poder assimilar toda essa questão de tecnologia. Tá? Juntando isso, né, o Zé Carlos falou algo me fez lembrar muito quando há uns 3 anos mais ou menos eu tinha um 8º ano, né, e nós trabalhamos na escola exatamente essa junção de 3 ideias de 3 professores, né. Eu tive uma ideia nós vamos falar até um pouquinho mais hoje na nossa TPC, sobre a equação, eu estava ensinando equação, né, do 1º grau para os alunos de 8º ano. E nós juntamos a ideia que eu tive uma ideia de achar um software, um joguinho que eles tinham que tinha lá na internet, nós fomos para a sala de informática, usamos esses jogos para incentivar a equação, e a outra professora, ela aplicou as estratégias que ela tem de como ensinar a equação em sala de aula, e um outro professor, ele compartilhou com a gente a ideia que ele fez dos alunos construírem uma balança, exatamente para identificar a ideia de equilíbrio na equação, né, do 1º grau. E ele compartilhou com a gente, então, ou seja, nós trabalhamos com as nossas turmas os 3 processos. A sala de aula, onde eu expliquei o conteúdo, onde eles aprenderam a resolver uma equação do 1º grau. Depois, nós fomos para a sala de informática, onde, através dos jogos, eles aprenderam a resolver essa igualdade da equação. E a terceira parte, onde eles mesmo construíram as balanças dele. E o interessante é que, quando eles fizeram com as balanças deles, eles construíram essa balança, eu desafiei eles que eles poderiam chamar um professor diferente da escola para participar da apresentação que eles iriam fazer. E eles convidaram o professor foi na sala de aula, e eles ensinaram exatamente como resolver uma equação do 1º grau através de uma balança. Então, o aluno ele viu 3 visões diferentes. Nós não estamos hoje mais na ideia de que eu tenho a minha sala de aula, eu tenho a minha turma e eu tenho aquele grupinho. Eu sou o professor de matemática. Eu tenho a ideia de que eu estou no grupo de professores de matemática. E cada um tem que pegar a opinião do outro, cada um tem que juntar a opinião do outro para que se torne um coletivo. Né, para que a gente tenha um coletivo em sala de aula, nós temos um coletivo na escola, para ajudar a desenvolver essas estratégias. Desenvolvimento, como fala lá no Currículo Paulista, o desenvolvimento cognitivo, social e emocional do aluno. Bom dia, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam gozando de muita saúde, que todos estejam bem e que estejamos conseguindo levar esse período aí com a maior tranquilidade possível. Eu queria apresentar para vocês uma plataforma que eu tenho usado bastante, que tem me ajudado no trabalho com os meus alunos. É uma plataforma que alguns conhecem e outros talvez nunca tenham ouvido falar, ou se ouviu falar, talvez não saiba como usar, então eu vou estar apresentando ela para vocês. O nome dessa plataforma é SlideShare, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, entra aqui na barra de busca do Google e escreve lá, SlideShare, cadastro. Aí você já vai entrar nessa página aqui, então eu escrevi lá, SlideShare, cadastro, já entrei nessa página, você vai clicar aqui em cima, ele vai te redirecionar para uma página do LinkedIn, né, que você fazendo aqui o cadastro no LinkedIn, você já está fazendo o cadastro no SlideShare também.
Eu não vou fazer o cadastro porque eu já tenho o cadastro, mas eu vou orientar vocês. Então, vocês vêm aqui, cadastre-se no LinkedIn, vocês vão seguir o passo a passo. Depois que vocês seguirem o passo a passo, ele vai enviar uma mensagem de um código para o e-mail que você cadastrou. Você vai lá no seu e-mail, vai pegar esse código, vai inserir aqui no campo que ele abrir para você e pronto. A sua página já está concluída, o seu cadastro está concluído, você entra lá no SlideShare, certo? Então eu vou entrar aqui, ó, já tenho a conta do SlideShare, eu vou entrar aqui numa conta que eu já tenho do SlideShare, tá bom? Então, essa é a minha conta, esse aqui é o meu e-mail, eu vou entrar. Beleza, consegui entrar aqui com tranquilidade. Vocês viram lá atrás que você pode também entrar pela sua conta do Facebook, tá bom? Então não tem problema nenhum. Então aqui, ó, chegamos aqui no SlideShare, aqui a plataforma já está criada para você, você já tem um endereço, né, da sua conta. E o que você pode fazer aqui? Bom, aqui você tem diversas coisas. Primeiro, isso aqui pode ser uma biblioteca para você, um lugar de pesquisa. Então, vamos pesquisar, sei lá, fractais. Fractais. Ó, então, aparece aqui uma série de publicações. Isso aqui, tudo que a gente está vendo, são publicações que alguém fez, né, sobre os números fractais. Então, vamos clicar sobre um deles. Está aqui, ó, uma publicação com 57 slides. Para você ir passando esse slide, você pode maximizar aqui a tela, né, e vai passando, né, com o botão direcional do seu computador. Então aqui ele vai te apresentar tudo, e aí é uma apresentação de PowerPoint normal, tudo bem? Eu vou dar um ESC aqui, isso aqui é só para a gente ter um exemplo. Bom, aí você vai falar assim, caramba, meu, encontrei um material da hora, muito bom, como que eu faço? Eu queria baixar. Você vem aqui, ó, e baixar para o seu computador. Você também pode compartilhar com outras pessoas, como pode dar um gostei também, para valorizar o trabalho do colega, né? Então, você vem aqui, baixa no seu computador e pode apresentar isso aí para os seus alunos. Tudo bem? Bom, desculpa, gente. Bom, uma outra coisa que vocês podem estar fazendo é, além de consultar material e baixar esse material e também valorizar através do gostei, você pode carregar o seu material, certo? Bom, eu, infelizmente, né, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, o site do SlideShare está com problema, né? A plataforma está com problema, eles não estão carregando o vídeo, ou melhor, não estão carregando os arquivos. Você tem duas maneiras de carregar o arquivo aqui. Você vem, não vou carregar, vou fazer o caminho, ó, selecionar arquivos para carregar. Você vem aqui e você vai carregar do seu PC. Aí você vai lá onde estiver, no meu caso eu tenho uma pasta chamada Google Drive, eu venho aqui, vou no meu ensino médio, eu estou trabalhando com funções, eu tenho um arquivo que eu estou terminando aqui de editar sobre funções, clique em cima dele e pronto, tá? Eu vou clicar, mas vai dar erro. Ó, tá dando erro, então ele tá com um probleminha, tudo bem? Aí você vem aqui, preenche a descrição, funções do primeiro grau, função afim, e por aí vai. Selecionar a categoria, no nosso caso é educação, né? Aqui você define se ele é público, se ele é privado, se ele é limitado. E aí aqui você põe os marcadores para que eles sejam encontrados, né? Então, no meu caso é função, eu vou colocar funções, função afim, relações e por aí vai. Da melhor forma para que ele seja encontrado quando alguém estiver fazendo uma pesquisa. Eu vou fechar aqui porque ele está com esse erro. O erro não é comigo, mas o erro é com a plataforma. Uma outra forma que você tem para carregar arquivos é aqui, ó. Carregue os arquivos através da nuvem. Então, você pode tanto
é o mesmo processo, só que aqui você vai ter que fazer login, né? Então, você pode carregar aqui no OneDrive, no Google Drive, aqui do e-mail, não me lembro qual que é esse, o Dropbox, né? E esse aqui eu não me lembro, né? Vamos ver qual que é esse daqui. O Dropbox, certo? Você pode também carregar do Dropbox. Muito bom. Então vamos lá, a gente já carregamos ou tentamos carregar o arquivo do meu computador ou carregar o arquivo da nuvem, onde eu tenho a conta. Tudo bem? Bom, você pode aqui também entrar, aqui é o meu perfil, né? Eu venho aqui, meus carregamentos. Se ele deixar, né? Então, meus carregamentos. Então, aqui, eu vou encontrar tudo que eu já fiz de edição aqui, que eu já carreguei. Então, tem aqui trabalho sobre o Teorema de Pitágoras, relações métricas, né, e relações trigonométricas, conceito de cinemática. Então, tem aqui algumas coisas que eu já publiquei, né? E aqui é interessante porque para você ele vira uma biblioteca que você pode estar consultando, né? E também uma grande jogada aqui, você pode estar fazendo, vendo as estatísticas. Tem um material aqui que foi consultado, exibir análise detalhada desse material. Então vamos ver aqui. Ele vai carregar. Então o que eu tenho aqui? Ele foi consultado pelo Google 184 vezes, foi direcionado 59 vezes, né? E assim por diante. Ele vai, né, aqui no Brasil, ele foi consultado 195 vezes e por aí vai, tá? Então você pode ter aqui uma noção de como o seu trabalho tá. Do mês de maio até o mês de junho, ele foi consultado, teve um pico aqui, no dia 8 de junho, né? Consultado 24 vezes aqui no dia 8 de junho, tá? Então, aqui você pode estar detalhando, vendo os detalhes, né, do seu material. Tudo bem? Bom, o que você vai fazer aqui? Eu vou colocar aqui nos meus carregamentos novamente. Bom, vamos supor que eu queira passar esse trabalho aqui sobre Teorema de Pitágoras para os meus alunos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar para o meu aluno, né? Eu vou passar o endereço para ele. Então, você vai lá, copia o endereço, tá? Eu vou abrir um outro navegador meu, né? Vamos carregar em outro navegador. Eu estou fazendo aqui a função do aluno, tá bom? Então, esperar ele carregar aqui. Está carregando. É o carregador Edge, né? Então, vou colocar aqui, já copiei. Ele vai direto no arquivo. Então, você pode copiar, né, o arquivo, copiar o endereço. Você passa o endereço para o seu aluno, né, através do grupo do Zap, tudo. Ele pode baixar também e depois pode imprimir isso daí. É uma ferramenta bem interessante que ajuda. Por exemplo, ela facilita no acesso de algumas informações que nós não temos no livro didático, algumas informações que nós gostaríamos de complementar em relação ao que a gente está apresentando na sala de aula. Você vê que aqui ele está para entrar, só que ele não está acessando nada, que ele só foi direto no endereço que eu passei para ele. Tudo bem? Então, eu espero que ajude vocês na hora de vocês compartilharem o material de vocês. Vocês podem preparar, deixar ele bem bonitinho para ficar bem visual na hora de alguém estar consultando. E com certeza, além de ser ajudado por outros colaboradores, você vai estar sendo também um colaborador e ajudando também um colega que esteja com necessidade. Tudo bem? Então eu queria
dar um abraço a todos vocês e espero ter ajudado vocês nesse momento. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final de nossa formação nessa manhã de quinta-feira. Quero agradecer a todos que ajudaram e todos que participaram para que o nosso ATPC fosse de bom proveito hoje, né? Que fosse um ATPC de formação realmente. Também nós vamos ter agora um tempinho e nós vamos disponibilizar aqui no chat um link, tá bom? Vocês vão clicar, pedimos que vocês possam clicar nesses links para que vocês possam responder 3 questões. Tem 3 questões aí, básicas, bem simples, para a gente melhorar esses nossos ATPCs de agora em diante, né? Para a gente ter uma base do que nós fazemos nesse ATPC de formação, tá bom? Pedimos que todos possam participar dessa enquetezinha que nós estamos fazendo aí, tá bom? E obrigado pela participação de todos. Nós vamos ter um tempinho para responder essa enquete, mas também estamos aí no chat para respondermos qualquer anseio, dúvidas que nós possamos ajudar. Afinal, nós do Núcleo Pedagógico estamos aqui sempre para ajudar e trabalharmos junto com cada um de vocês. Um grande abraço e tenham todos uma ótima